lá, pessoal. Nós finalizamos ali com aquela legislação que tratava da estrutura organizacional da Polícia Militar do Tocantins. E agora nós vamos entrar no Estatuto da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Essa legislação aqui, ela é a maior legislação referente à carreira militar aí, das duas que nós tratamos. E é onde também vai aparecer a maior quantidade de questões para os senhores, como eu havia dito. Acredito que vai aparecer umas 3 questões sobre a legislação que nós falamos para os senhores anteriormente. E sobre o Estatuto, acredito que vai aparecer aí umas 7 questões ou até 8 questões sobre o Estatuto do Tocantins. Como o Estado do Tocantins é um Estado não tão antigo, né? A legislação também não é tão antiga, mas tendo em vista que ela foi reformulada no ano de 2012. Só lembrando para os senhores que o Estatuto da Polícia Militar do Tocantins, ele não é um estatuto exclusivo para a Polícia Militar. Ele é o Estatuto dos Militares do Tocantins. E quem são esses militares? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Então os senhores não vão estranhar se na hora que os senhores estiverem lendo o Estatuto, aparecer questões direcionadas ao Bombeiro Militar. Como o concurso é direcionado para a Polícia Militar, eu acredito que não vai aparecer tantas questões referindo à parte do Bombeiro Militar. Então eu não me ative aí, não anotei nada referente tanto ao Bombeiro, direcionei mais para a questão da Polícia Militar. Vamos lá então para a nossa legislação. O que disciplina o Estatuto da Polícia Militar do Tocantins? Ele disciplina a carreira militar da Polícia do Tocantins. E aí ele vem discriminando a forma de ingresso na corporação, a relação jurídica funcional desses policiais militares, os direitos, as obrigações desses policiais militares, a ética e as prerrogativas. Então o Estatuto ele vem discriminar isso de uma forma geral. A mais, essa legislação, costumo dizer eu que ela é a legislação maior da Polícia Militar. Todas as outras normas, todas as outras ordens de serviço devem um fiel acatamento ao Estatuto, porque é ele que direciona e que disciplina a carreira policial militar do Estado. Aí o Estatuto aparece como os demais outros, que são instituições permanentes, reserva do Exército, como nós já havíamos dito, na outra legislação apareceu também, subordinado ao governador do Estado. Então a Polícia Militar do Estado do Tocantins está subordinada diretamente ao governador do Estado. Eu chamo a atenção quanto a isso aqui, porque na maioria dos outros estados aparece no Estatuto que ele está subordinado ao secretário de Segurança Pública. Já no Tocantins não, o Estatuto deixa claro que a Polícia Militar do Estado do Tocantins é subordinada ao governador do Estado. E aí aparece mais uma vez a parte de competência da Polícia Militar. E eu volto a dizer, a parte de competência está ligada à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. É praticamente esse o principal lema da Polícia Militar e a principal função da Polícia Militar. O policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Todos os outros que surgirem estão ligados a isso aí. E aí nós chegamos aqui nas situações em que encontram os policiais militares do Estado do Tocantins. Eles se encontram na ativa e na inatividade. Os da ativa, aqui no Estatuto, ele foi assim fácil, diferente dos outros estados aí, diz que os que são militares da ativa são os militares de carreira e os da reserva remunerada quando convocados. Simples, tranquilo. Quem são os policiais militares da ativa do Estado do Tocantins? Os de carreira e os da reserva quando convocados. Só da reserva não, da reserva quando convocados. Aí sim são policiais da ativa. E os policiais militares da inatividade? Quem são os da inatividade? Costumo eu dizer que o policial, a gente usa o termo de que o policial militar aposentou. Na verdade, o policial militar não aposenta. Policial militar, ele vai para a inatividade e se encontra na modalidade de reserva ou reforma. Então, policiais militares da inatividade são os da reserva remunerada e os policiais militares reformados. Os policiais militares da reserva remunerada, como o próprio nome já diz, são aqueles que estão na reserva
mas ainda podem ser convocados para o serviço ativo. E essa convocação é mediante aceitação voluntária. Ué, professor, e pode ser convocado sempre? Não. O policial militar, quando ele completa 30 anos de serviço, segundo o Estatuto da Polícia do Tocantins, ele passa a ter o direito, se homem, né? Ele passa a ter o direito de pedir a reserva remunerada dele. Se por acaso ele o fizer, ele vai permanecer nessa reserva até ele atingir as idades limites que ele pode ficar nessa reserva, e a partir de então ele vai ser reformado. Quando for reformado, ele não pode mais ser convocado para o serviço ativo. Essas idades nós vamos tratar sobre elas mais adiante, então não vou falar sobre elas agora. Ainda sobre os policiais da reserva, depois da reserva existem os policiais reformados, que é aqueles que foram reformados. Depois de reformado, eles não mais poderão ser convocados para o serviço ativo. Passou para a reforma, não pode mais ser convocado para o serviço ativo. Então essa é a principal diferença entre os policiais da inatividade, policial da reserva remunerada e policial reformado. Convocação do policial da reserva remunerada. Como que vai acontecer a convocação do policial da reserva remunerada? Aí eu chamo a atenção. Eu costumo frisar 3 quesitos da convocação da reserva remunerada, que costuma aparecer em prova, que diz que essa convocação do policial que está na reserva remunerada para o serviço ativo, ela obedece aos seguintes critérios. Ela vai ser em caráter transitório, vai ser mediante aceitação voluntária e o ato é do chefe do Poder Executivo. Só porque aí aqui eu chamo a atenção dos senhores referente ao Estatuto do Tocantins. Porque essa convocação, que a competência é de chefe do Poder Executivo, é quando se tratar de oficiais da Polícia Militar. Quando se tratar de praça, o ato passa a ser do comandante-geral. Então essa convocação aqui, segundo o Estatuto da Polícia Militar do Tocantins, quando se tratar de praça, essa convocação da reserva pode ser feita pelo comandante-geral. Agora, quando se tratar de oficiais, o ato vai ser feito pelo chefe do Poder Executivo, que é o governador do Estado. Deixa eu ver. Outra coisa, o militar que foi convocado da reserva remunerada para o serviço ativo, ele não tem direito à promoção. Ele vai vir para o serviço ativo, quando ele passar novamente para a reserva, ele não vai ter direito à promoção. E nem quando ele estiver no serviço ativo, enquanto ele perdurar lá, ele não tem direito à promoção. Os direitos às promoções que nós vamos tratar adiante é um direito dos policiais do serviço ativo. E quando ele atinge o tempo de contribuição e passa para a inatividade, ele tem uma promoção. Daí ele não tem mais direito a nenhuma outra promoção. Ainda que ele seja convocado, volte para o serviço ativo, por um período determinado, ele não vai ter direito à promoção enquanto estiver no serviço ativo e quando passar novamente para a reserva, ele não terá direito à promoção. Lembra desses detalhes. Existe também a previsão de mais uma modalidade de convocação de policial militar. Qual é essa modalidade? Convocação de oficiais quando se fizer necessário para a composição de inquérito policial militar, conselhos de disciplina e conselhos de justificação, nós vamos tratar adiante sobre eles, esses conselhos, sindicância, qualquer ato administrativo que tiver necessidade. Então lembra bem, não tem oficial na ativa condizente, vai convocar militar da reserva remunerada para compor conselho, para compor inquérito policial militar e sindicância. Como que isso vai acontecer, professor? Os conselhos de justificação, os conselhos de disciplina e a sindicância ou os inquéritos policiais militares, as legislações diz que os oficiais que fazem parte dele tem que ser mais antigo que o oficial que está sendo investigado. Então, é a regra. Só vai poder fazer parte do conselho oficial mais antigo do que o oficial ou praça que estiver sendo investigado. Então, suponhamos que seja um coronel antiguíssimo da Polícia Militar do Tocantins, ele só está abaixo do comandante-geral, ele é antigão, e ele comete uma infração ou algum crime militar que seja necessário um inquérito policial militar ou que seja necessário mandar ele para um conselho de justificação.
Nesse caso aí, não vai ter nenhum oficial, com exceção do comandante-geral, mas o comandante-geral não vai poder compor esse conselho. Então não vai ter oficial com o posto condizente para presidir e para fazer parte desses conselhos. Aí, nesse caso, o governador do estado faz a convocação de militares que se encontram na reserva remunerada, que sejam coronéis mais antigos do que esse coronel, para vir compor esse conselho ou esse inquérito policial militar ou a sindicância, o que se fizer necessário, enquanto perdurar o procedimento. Acabou o procedimento, ele volta novamente para reserva remunerada. Então, chama a atenção para essas duas modalidades de convocação de policial militar da reserva remunerada e esses quesitos que nós frisamos, que é o que aparece em prova para os senhores. E a legislação diz o seguinte: aplica-se subsidiariamente na corporação as normas que regem o Exército Brasileiro no que lhe for pertinente. Então, o Estatuto vem falando o seguinte, que fora a legislação que a própria Polícia Militar adota, existem legislações que é aplicada ao Exército Brasileiro e que a Polícia Militar pode lançar mão para aplicar nas polícias militares. Exemplo que eu vou citar para os senhores é o regulamento de continência. Na verdade, a maioria das polícias estaduais, Corpo de Bombeiros estaduais, não redigiram um regulamento de continência e de honras militares para as carreiras militares estaduais. Eles usam o regulamento de continência e honras militares do Exército. Todos eles usam. O que são esse regulamento? É de como que será feita a continência, as honras militares, os ritos nos funerais militares, os ritos nas solenidades, são esses ritos. Então, usa essas normas do Exército. O Estatuto está falando que pode aplicar também à Polícia Militar do Tocantins. Definições. A carreira militar ela é privativa do pessoal da ativa. E aí, o Estatuto traz algumas definições, algumas nomenclaturas da carreira militar, e aí o Estatuto do Tocantins fez diferente da maioria dos outros estados. Ele pegou uma porção de nomenclaturas e colocou no Estatuto e definiu o que são essas nomenclaturas. E aí nós teremos que falar sobre elas. Primeiro, são equivalentes na Polícia Militar a expressão na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na atividade, em serviço em atividade ou em atividade militar estadual, conferida ao militar no desempenho de cargo, e aí nós vamos. Então, esses termos são todos a mesma coisa quando se referir no Estatuto. Cargo, comissão, incumbência, omissão ou serviço ou atividade considerado de natureza militar. Então, é considerado em atividade militar, o policial militar que esteja desempenhando cargo, comissão, incumbência, omissão, ou atividade considerado de natureza militar. Então, ele vai estar considerado em atividade. Como assim? Então, existem cargos que não estão naquela estrutura organizacional que nós vimos anteriormente. Entretanto, ou existe na estrutura do Estado, ou existe em qualquer uma outra estrutura e que tenha necessidade de militares para compor esses cargos. Sempre que o militar desempenhar essa função que seja de natureza militar, ainda que não esteja prevista naquele organograma que nós falamos na nossa primeira legislação, eles serão considerados de natureza militar e será considerado como se o policial militar tivesse em serviço ativo, em atividade ou em desempenho de função militar. Vou passar? Então vamos lá para as conceituações. Comandante. O que é comandante? Título correspondente ao de diretor, chefe ou outra denominação que venha a ter aquele que, investido de autoridade decorrente de leis e regulamentos, for responsável pela administração, emprego, instrução e disciplina de uma organização militar. Então, comandante é aquele termo mais próximo do que a gente conhece. Quem conduz uma organização militar, quem está à frente de uma diretoria, quem está à frente de uma seção, tem o título de comandante nas organizações militares. Missão, tarefa ou atividade. Missão, tarefa ou atividade. É o dever advindo de uma ordem específica de comando, direção ou chefia. Alguém te deu uma ordem, então isso daí é uma missão, tarefa ou atividade. Até existe aquele lema no militarismo, missão dada é missão cumprida. Provém disso aqui, missão, tarefa ou atividade. É aquela ordem que você recebeu para ser cumprida em alguma tarefa.
Corporação é a denominação dada nessa lei à PM e ao Corpo de Bombeiro Militar. Então, tanto a PM, a Polícia Militar, quanto o Corpo de Bombeiro Militar são considerados como corporações militares. Organização militar é a denominação dada à unidade PM ou BM, administrativa ou operacional da corporação, incluídas suas subunidades. Organização militar é toda a estrutura que responde pelo serviço operacional ou administrativo na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiro. Por exemplo, batalhões, companhias, destacamento, pelotões, tudo isso daí são considerados organizações militares. Aí aparecem alguns termos que eu coloquei de vermelho, que são aqueles que são um pouco estranhos ao nosso conhecimento. E esses termos eu chamo a atenção para eles, porque se eles aparecerem em prova, costuma-se errar. Professor, como que isso pode aparecer em prova? Por que o senhor está tratando desse assunto aí com a gente? Isso aparece em prova da seguinte forma. Eles colocam lá. São exemplos de serviço, por exemplo, serviço ativo. Eles trocam a definição de um com o outro. É lógico que existem termos que os senhores já terão facilidades, não vai errar. Trocar a terminologia e a explicação de comandante, de organização militar, isso daí os senhores não vão errar. Agora, esses que eu coloquei de vermelho, se trocar, pode ser que a pessoa confunda e erre na prova. Então, eu chamo a atenção para os que eu coloquei de vermelho. O que é sede? Sede é todo o território do município no qual se localizem as instalações administrativas de uma organização militar. Então, por exemplo, o município de Gurupi, no Tocantins, todos os batalhões que estiverem dentro daquele município estão na sede do município. Então, lembrar dessas definições. Serviço ativo é tranquilo, serviço ativo os senhores não irão errar. É a situação do militar capacitado legalmente para o exercício de cargo, comissão, função, encargo militar. Então, isso aqui é o serviço ativo, que está na atividade, que tenha competência para desempenhar cargo, função ou qualquer atividade militar. Efetivo serviço, os senhores dão uma olhada aqui na definição, mas efetivo serviço é aquele prestado exclusivamente à Polícia Militar do Tocantins, no desempenho de um cargo, no desempenho de uma função, no desempenho de uma incumbência, de um serviço ou de uma atividade. O efetivo serviço são os tempos prestados, de serviço prestado exclusivamente à Polícia Militar do Tocantins. Aí aparece aqui mais uma definição que eu chamo a atenção dos senhores. Comissão, encargo e incumbência. Comissão, encargo e incumbência. É o exercício das atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza das obrigações, não são catalogados como posições tituladas nos quadros de organização e distribuição de efetivo da corporação. Comissão, encargo e incumbência. Geralmente, na Polícia Militar, naquela primeira legislação nossa, nós tratamos da organização da polícia. E aí nós vimos lá que tinha o cargo de comandante-geral, tinha o cargo do Estado-Maior, tinha as seções ligadas ao Estado-Maior, tudo aquilo ali eram cargos que foram votados por lei e criados por lei, que é a estrutura da Polícia Militar do Tocantins. Só que, todavia, vai ter, hora ou outra, necessidade da polícia desempenhar alguma atividade que não está catalogada naqueles cargos. Sempre que não tiver catalogada naquele cargo, a Polícia Militar vai ter que desempenhar a função. E aí ela vai desempenhar como comissão, encargo ou incumbência, porque não tem previsão nos quadros de organização da Polícia Militar. Aí eu costumo citar exemplo, para facilitar a compreensão, no caso dos comandos de policiamento. Nós falamos que lá ligado à seção BM3, ou PM3, tinha o comando de policiamento. Aí nós falamos que poderia ter vários comandos de policiamento de acordo com a necessidade. Comando de policiamento da capital, do interior, da região norte, da região sul. Aí suponhamos que surja a necessidade de um policiamento na fronteira de algum estado. E aí isso daí precisa de uma duração maior e o comandante entenda que tenha que criar um comando de policiamento da fronteira da região do estado tal. Nesse caso aí, não tem como o comandante criar o comando de policiamento como cargo, porque não é ele que cria, ele elabora e encaminha para a Assembleia, que é a Assembleia que vota e cria o cargo. Então, nesse caso aí,
ele vai ser cumprido como comissão, encargo ou incumbência, porque não tem previsão na estrutura da Polícia Militar, mas ainda assim irá ser cumprido. Função militar. O que é a função militar? É o exercício das atribuições inerentes ao cargo, comissão, encargo ou incumbência. Mais uma vez, nós voltamos na questão do cargo para os senhores compreender isso aqui. Função militar. Então, nós falamos que a estrutura organizacional vai criar os cargos na Polícia Militar. E aí nós falamos que existe lá o Comando Geral, o Estado-Maior, as seções, ligado nas seções existe as diretorias e aí segue relação, os batalhões. Isso daí são os cargos. Todo cargo ele é criado e ele vai trazer a definição das qualidades do militar para ocupar aquele cargo. Ele tem que ter o posto X, ele tem que ter determinada curso ou alguma coisa nesse sentido. Então isso é cargo. Todo cargo ele é criado para que o militar desempenhe uma função naquele cargo. Exemplo, comandante-geral é um cargo que vai ser ocupado por um coronel fechado para desempenhar a função de comando geral, que é gerir a Polícia Militar. Essa é a função ligada ao cargo. Agora, existem funções que não carecem de cargo. É por isso que eu chamo a atenção da definição de função militar. Existem funções na Polícia Militar que não necessitam de cargo. E aí elas serão cumpridas apenas como funções militares. Exemplo, professor, motorista de uma viatura especializada. Motorista de uma viatura especializada não precisa de ter um cargo para conduzir uma viatura. Vai ser cumprida apenas como uma função militar. É o exercício das atribuições inerente ao cargo. Mas existem funções que não serão cumpridas referente ao cargo. É por isso que eu estou chamando a atenção dos senhores para que é função militar. Vai ter função militar que vai ser cumprida inerente ao cargo, comandante-geral, cargo de comandante-geral. Função, gerir a Polícia Militar. Estado-Maior-Geral, cargo do Estado-Maior-Geral. Quem é que vai assumir? Um coronel fechado. Qual que vai ser a função dele também? Gerir a Polícia Militar através das seções da Polícia Militar. Só porque existem funções que não carecem de cargo. Por exemplo, piloto de um helicóptero. Não tem necessidade de criar um cargo para piloto de helicóptero, mas vai ser uma função de pilotar um helicóptero. Então isso é função. Toda a atribuição que você vai desempenhar ligada ao cargo, a comissão, o encargo ou a incumbência. Por que ele colocou comissão, encargo ou incumbência? Porque vai ter funções que não estão ligadas a cargo. Vai ser cumprida apenas como comissão, encargo ou incumbência. Então dá uma atenção aí maior para a definição de função.